E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os protocolos da camada de aplicação. Assunto esse que está inserido no universo das redes de computadores. E além de falar dessa camada, a gente vai falar especificamente sobre alguns protocolos. A gente vai aprofundar o estudo nesses protocolos que a gente vai ver a seguir. Em especial aqueles que são pontuados lá no edital do concurso da Câmara dos Deputados. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu te convido a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, no WhatsApp, se você quer receber material para estudar para concursos de TI. Então lá você vai ter isso em primeira mão, além dos conteúdos produzidos para as redes sociais, também outros materiais de estudo que eu vou produzindo e vou obtendo. Beleza? Convido também a fazer parte do nosso programa de membros para você estar incentivando o nosso trabalho e também tendo acesso a todos os PDFs das aulas. Então, vamos para a aula. Primeiramente, antes da gente falar sobre os protocolos especificamente da camada de aplicação, a gente tem que entender de onde que vem essa divisão em camada, o porquê disso. Bem, quem já estudou um pouco de redes de computadores sabe que nós temos aí basicamente duas divisões mais conhecidas que consistem em uma organização dos protocolos necessários para que haja a comunicação em redes e computadores. Perfeito? Então você tem protocolos com funções distintas que operam em momentos diferentes dessa comunicação. E aí nós temos o modelo OSI, que possui mais camadas do que essa que está aqui na tela, correto? Mas a gente tem lá a camada de aplicação, e aí você tem outras camadas a mais ali junto nessa da aplicação, mas lá você vai ter também transporte, rede e acesso ao meio dividido em enlace e a camada física. Mas eu trouxe aqui para vocês a arquitetura TCP/IP, que é um padrão aí totalmente conhecido, amplamente conhecido, e que traz essa divisão, tá? Apesar de que você pode achar em outras fontes uma divisão com um pouco diferente, às vezes com 5 camadas, às vezes com 4, às vezes o nome a camada de aplicação não, sempre vai ter esse nome, transporte também, mas a camada de rede pode ter uma variação no nome e de acesso ao meio também. Mas o que nos importa é entender para que servem essas camadas. Bem, a gente tem, partindo lá de cima do topo, a camada de aplicação, que é onde operam os programas. Então são as camadas onde tem os protocolos que vão interagir diretamente com os programas. Então nós temos aí protocolos para envio de e-mail, recebimento de e-mail, para troca de arquivos de hipermídia, que é o HTTP. Então é a interface utilizada pelos programas para enviar e receber informações entre si, entre um cliente e um servidor, na maioria das vezes. Correto? Então imagina você no seu computador, no seu smartphone, e aí você precisa enviar um e-mail. Então, quando você vai realizar uma operação dessa, existe ali um protocolo por trás que vai tratar dos passos básicos para que você consiga enviar um e-mail para um destinatário específico. E o protocolo vai proporcionar que esses programas falem a mesma língua, de modo que eles saibam como operar conjuntamente e cada um no momento certo, beleza? Então essa é a camada de aplicação, onde ficam os programas. Camada de transporte, a camada de transporte ela vai receber os dados da camada de aplicação, vai verificar a integridade, vai empacotar esses dados e importante frisar que a camada de transporte ela considera apenas a origem e o destino.
ok? A origem e o destino. A camada de transporte, a gente tem ali principalmente dois protocolos mais famosos, que é o TCP e o UDP. Um proporciona algumas garantias quanto à entrega e o outro, que é o UDP, não proporciona essas garantias. Então você não sabe se efetivamente houve a entrega, ok? Então, lembrando que na camada de transporte ela vai tratar do envio desses dados da origem até o destino, correto? E nessa camada a gente trabalha com segmentos. Já vi questões cobrando isso em concurso, né? Qual é a unidade, a unidade que é tratada, a unidade de dado que é manipulada ali naquela camada. Então, na camada de transporte a gente trata com segmentos. E aí na camada de transporte tem um empacotamento para mandar para a camada de baixo, que é a camada de rede. Aí na camada de rede ela vai tratar com pacotes, tá? Ou datagramas também, mas pacotes basicamente. E na camada de acesso ao meio que a gente vai tratar com quadro e bit. E aí, ok, camada de transporte vai fazer o transporte da origem até o destino. E aí nós vamos para a camada de rede, que ela vai realizar o roteamento da mensagem. Ou seja, ela vai definir a rota, o caminho a ser percorrido para se chegar até o destino. Então, quando a gente falar de roteamento, camada de rede, tá? Essa não é uma aula sobre arquitetura TCP/IP, mas é importante a gente saber pelo menos esse básico. A camada de rede vai fazer o roteamento. Já vi várias questões perguntando isso. Qual é a camada responsável por fazer o roteamento? Então, camada de rede. E aí nós temos a camada de acesso ao meio, que vai tratar de como que vai ocorrer o envio do bit, né, do quadro no meio físico em si, né, ou seja, cabeado, ou seja, por outro meio sem fio, mas é nessa camada que vai tratar dessas especificidades para envio do quadro ou do bit. E aí nós temos, se a gente fosse olhar lá na camada camada OSI, nós tínhamos lá a camada de acesso ao meio e a camada física, né? A camada de enlace e a camada física. A camada de enlace trata de alguns protocolos que nós temos que organizam esses quadros de modo diferentes. Então nós temos aí um dos mais famosos, o Ethernet, mas nós temos outros também, o Frame Relay, entre outras possibilidades. E a camada física que trata do envio do bit, basicamente. Bacana? Então, esse é o contexto, o pano de fundo, no qual nós entraremos aqui com o assunto dessa aula, que são os protocolos da camada de aplicação. Protocolos de aplicação. Primeiramente, para que serve protocolo? Para padronizar a comunicação. Então, tanto o emissor quanto o receptor, eles precisam falar a mesma língua. Eles precisam entender o código do outro, qual que é o próximo passo do outro, para conseguir operar de forma sincronizada. Perfeito? Então, protocolo serve para isso. Atuam junto com os protocolos da camada de transporte, como a gente viu. A gente tem lá a gente vai ver aqui os protocolos da camada de aplicação. E aí você tem vários, cada um para uma finalidade. E eles utilizam portas na camada de transporte. E aí ele ou vai usar o protocolo TCP ou UDP, ou às vezes os dois. Correto? Então, tem que saber isso também. Normalmente não, na verdade, todos os protocolos da camada de aplicação, eles possuem uma porta associada, correto? Então, professor, como é que eu sei se esse protocolo é de aplicação? Tem porta, é protocolo da camada de aplicação, correto? Essa é a primeira dica. Se o protocolo tem porta,
é um protocolo da camada de aplicação. E aí, esse protocolo da camada de aplicação ele vai operar numa porta X, 80, por exemplo, é um número, né? 80. E qual que é o protocolo de transporte que vai tratar do envio? É o TCP ou o UDP? Então, algumas questões cobram também você saber isso. Não, além do número da porta, qual é o protocolo de transporte associado? E tem o seu funcionamento descrito na RFC, que é Request for Comments. Então, esse RFC são estudos técnicos feitos por especialistas que trazem ali o detalhamento da tecnologia, do protocolo, para que serve, como que opera. Okay? Então, quer saber tudo sobre um protocolo, quer estudar um protocolo, você vai na RFC específica. Bem, vamos então falar sobre os protocolos da camada de aplicação. Eu trouxe aqui alguns e se você viu aí que eu deixei de comentar algum protocolo que você acha importante, já deixa aí no comentário, já indica a porta desse protocolo, para que serve. E aqui eu trouxe apenas um resumo, né, direto ao ponto, para que serve cada protocolo, mas a gente, em especial esses que vocês estão vendo na tela, aí a gente vai aprofundar em cada um deles mais adiante na aula. Então vamos lá, nós temos o SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, protocolo para transferência de e-mail simples. Tá? Então, para que serve isso? Para envio de e-mail. SMTP, para envio de e-mail. Ele opera na porta 25. Protocolo HTTP é o que a gente mais usa aí na internet, né? Então, é utilizado por sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Opera na porta 80. Então, através do protocolo HTTP que a gente consegue acessar sites. Por quê? Porque quando você abre o navegador é o seu cliente. Você precisa requisitar um site tal, Americanas, Amazon, YouTube. Então você, por meio do protocolo HTTP, vai encaminhar uma requisição buscando, né, pedindo um recurso específico, uma página tal, que vai trazer ali a página HTML junto com os arquivos relacionados, tá? Arquivos de estilo, de comportamento e aí vai. Então esse é o protocolo básico utilizado aí para transferências de arquivo de hipermídia entre cliente e servidor, correto? A gente vai falar mais sobre esse protocolo daqui a pouco. Temos o HTTPS, que é o HTTP com uma camada de segurança ali implementada por meio do protocolo SSL ou o TLS. Legal? SSL é o Security Socket Layer e ele serve para, por meio da criptografia assimétrica, ou de certificação digital especificamente, a gente implementar uma camada adicional de segurança que vai prover ali criptografia, autenticidade, entre outras coisas. Tá? E ele opera na porta 443. Temos o LDAP, que trabalha na porta 389, que serve para implementar um sistema, um serviço de informação de diretório distribuído. Então, isso é comum nas empresas, você querer implementar um mecanismo que vai prover isso, um sistema de diretório distribuído. O LDAP é uma ótima opção. E nós temos aí, quanto a sistemas de arquivo distribuídos, nós temos aqui duas opções, cada um focado para um sistema operacional. Nós temos o NFS, que é o Network File System, que opera na porta 111, e nós temos o SMB, que opera na porta 139. E aí a gente vai ver que o NFS é mais focado para sistemas Unix-like, Linux, né, basicamente, e o SMB para clientes Windows. Outros protocolos, lembrando que esses aqui
são os que estão especificados lá no concurso da Câmara dos Deputados. Então, para quem está estudando para esse concurso, ainda mais considerando um concurso dessa envergadura, tão chamativo, né? A minha recomendação é que você aprofunde em cada um desses protocolos e a gente vai tentar trazer um pouco disso mais à frente. Mas se você quer estudar mais ainda, vai lá na RFC do protocolo e veja os detalhes. E aí eu trouxe outros protocolos, porque vai que eles cobram outros protocolos e também para você que está estudando aí para outros concursos. Nós temos aqui o POP3, que é para recebimento de e-mail, né, que te permite baixar mensagens da caixa de correio eletrônico, opera na porta 110. Também para ler e-mail, né? A gente tem o IMAP, só que o IMAP ele é diferente do POP, porque ele permite o acesso de vários clientes a uma mesma caixa de correio eletrônico e de modo diferente. As mensagens continuam mantidas no servidor. O POP ele baixa as mensagens. O IMAP ele só faz a leitura lá do servidor mesmo. Nós temos para transferência de arquivos um protocolo que é amplamente utilizado, que é o FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, opera na porta 21. Nós temos o SNMP, que é para o gerenciamento de redes, então é um protocolo que fornece mensagens de modo que você consiga acompanhar o funcionamento da rede e gerenciar essa rede. Então facilita o intercâmbio de informações entre os dispositivos da rede. O SNMP opera na porta 161. Temos o DHCP. DHCP também é um protocolo amplamente conhecido, que é para configuração de terminal. Então, você quer colocar, para a gente não ter que ficar colocando IP estático em todo o dispositivo da rede. Vou conectar o meu celular numa rede de computadores e o celular, para se comunicar naquela rede, ele precisa de um IP. Então, se você não tem um serviço de DHCP configurado, você vai ter que configurar no dispositivo esse IP manualmente. O IP, a máscara, a rede. Então, por meio do DHCP, você consegue fazer essa atribuição de endereços de forma automatizada, dinâmica. Então, DHCP que opera nas portas 67 e 68. Temos também o Telnet, que fornece aí uma comunicação, uma interface entre terminais por meio da internet, mesmo que esses terminais não conheçam as características um do outro. Esse opera na porta 23. Temos o SSH, que é que permite você fazer um túnel, uma conexão remota, mas de forma segura, é um acesso remoto seguro, beleza? Então o Telnet permite essa conexão remota também, mas não tem a segurança que tem o SSH, que opera na porta 22. E por fim, aqui da lista que eu trouxe, temos aqui o DNS, que é um sistema de nomes de domínio, que utiliza ali a porta 53 e o protocolo de transporte, o DP. Tá bom? Então, porta 53, DNS, que é o sistema que nós temos aí para atribuição de nomes de domínios. Bacana? É um sistema hierárquico que faz essa atribuição, essa conversão, né, de modo que a gente consiga pesquisar um site pelo nome e esse servidor ele vai traduzir no endereço ao qual aquele nome está vinculado, te direcionando para aquele endereço. Bacana? Então, o DNS é um protocolo importante também. Beleza, pessoal, vamos falar agora sobre o protocolo SMTP de forma mais aprofundada. Então, nós vimos que esse protocolo serve para o envio de mensagens de correio eletrônico e que ele é padronizado pela RFC
821. Bacana? Então, se você quer saber mais detalhes sobre esse protocolo, você pode pesquisar SRFC para aprofundar o seu estudo. E a porta padrão para envio do SMTP é a 25, porta TCP 25, ou seja, é um protocolo que usa uma comunicação que garante a entrega do pacote por meio do TCP. E só que temos outras possibilidades de porta, e aí se atentar bastante. Nós temos a porta 465 em conexões seguras, e nós temos uma terceira porta que esse protocolo pode utilizar, que é a TCP 587, beleza? TCP 587. O que tem diferente dessa porta? Quando se quer oferecer o SMTP com autenticação, utiliza-se essa porta, beleza? Então, SMTP com autenticação, porta TCP 587. E aí eu já vi várias questões fazendo a pegadinha com essas portas. Bacana? Então, o padrão do SMTP é a porta 25 por meio do protocolo de transporte TCP, TCP 25. Agora, se você quer SMTP com autenticação, é o TCP 587. Bacana? Então, principalmente essas duas. Essa outra possibilidade 465 eu não vi ainda sendo cobrada em questão. Se você já viu, compartilhe com a gente aí qual que é a prova. Bacana? Então, decora aí, pode escrever do lado para você lembrar. Então, SMTP sem autenticação, porta 25. SMTP com autenticação, porta 587. E para quem não sabe, a autenticação é uma propriedade ali da segurança da informação que garante que quem fala é de fato a pessoa que ela diz ser. Beleza? Então quem mandou um pacote, quem está tentando acessar um serviço é de fato a pessoa que ela diz ser. Então por meio da autenticação. Então eu sei que o Arnaldo é o Arnaldo mesmo. E essa é uma propriedade que está relacionada, que é garantida por meio da criptografia assimétrica, criptografia de chave pública. Se você não entende disso, temos aí uma aula no canal sobre criptografia assimétrica ou de chave pública. E o SMTP é somente para o envio, tá? Deixar isso bem claro, que para fazer a leitura a gente tem o POP e o IMAP. O POP faz o download da mensagem, o IMAP permite a leitura direto no servidor. O SMTP, ele está organizado nesse modelo da imagem abaixo, que eu trouxe lá do RFC. Que aí nós temos aqui o emissor, que eu chamo de sender SMTP, a pessoa que está enviando o e-mail, que ela tem o usuário, tem um sistema de arquivos, e ela vai enviar o e-mail para um receptor, que é o receiver SMTP. Bacana? Então você tem um emissor e um receptor, sender e receiver. E aí é estabelecido um canal de comunicação bidirecional aqui, que permite o envio de mensagem do emissor para o receptor e vice-versa. Então, o emissor manda comandos daquilo que ele quer pro receptor e o receptor retorna respostas, né? Então, normalmente a gente tem um cliente fazendo um pedido para um servidor. Isso aí está estruturado em cima daquele modelo cliente-servidor. O cliente requisita alguma coisa para o servidor de e-mail. E vi uma questão também sobre esse tema, que basicamente pedia para você completar as informações que estavam faltando. Então era para você, eles tinham apagado sender, receiver e mail. E aí você tinha que dizer o que estava escrito aqui. Mas numa observação básica, você já consegue presumir isso, né? Então se é um protocolo para envio de e-mail, ele vai sair de um emissor para um receptor, né? de
de um cliente para um servidor, beleza? De uma origem para um destinatário. Detalhe importante, o receptor pode ou não ser o destinatário final, tá bom? Ele pode ser apenas um intermediário. Importante saber isso. E aí o receptor aceita o e-mail enviando uma resposta de OK. A gente vai ver um pouco mais sobre essa troca de mensagens e quais as mensagens possíveis. Então, aqui a gente tem um exemplo também retirado lá da RFC, que fala assim, ó, este exemplo, ele mostra o e-mail sendo enviado pelo Smith, lá no host alpha, tá é o computador dele, alpha ARPA, e ele está mandando o e-mail para Jones, Green e Brown, lá no host beta ARPA. E aí está falando aqui, a gente assume que o alpha está contactando os hosts beta diretamente. Então vamos analisar aqui a troca de mensagens. Nós temos aqui, ó, S e R, né? Aqui o sender e o receiver, ok? Então, ó, o destinatário, o emissor, manda a mensagem mail. A comunicação não já começa direto no mail não, tá? Tem umas outras antes, eu vou mostrar para vocês agora. Mas isso aqui já é um exemplo. Então, ó, mail. Então, ó, quero mandar, eu tenho aqui um e-mail do Smith. E aí o servidor, né, servidor de e-mail, o receiver foi lá e respondeu um OK, que é a mensagem 250, sucesso. Tá legal, você quer mandar e-mail? Pode mandar. Aí é a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Informar o destinatário. Então, por isso, o sender mandou aqui o comando RCPT. Bacana, que indica o destinatário. Pode cair uma questão mais aprofundada nessa linha. Né? O que significa o comando RCPT? É a informação do destinatário. Se eu não me engano, acho que é receptor, algo assim. Então, é o destinatário, para quem você quer mandar. Então, ele quer mandar a mensagem, o Smith quer mandar a mensagem para o Jones lá no host beta ARPA. Ok, pode mandar. Quero também mandar para outro destinatário, SCPT também, para o Green. Aí aqui a gente tem uma resposta diferente do servidor, que é o quê? 550, ó. No such user here. E aí aqui já fala, ó, que o Green, ele não tem uma caixa de e-mail lá no host beta. Beleza? Então, ó, esse Green não tem e-mail aqui não. Então a resposta foi diferente, 550. E aí depois manda também o terceiro destinatário, que é o Brown, e sem problemas, pode mandar para o Brown. E aí depois vem aqui a mensagem data, que a partir do data, o que a gente tem são o conteúdo, do e-mail, tá certo? Então, ó, data, aí o receiver manda ainda um start mail input, e aí ele fala, ó, termine a mensagem com crlf.crlf. E aí o emissor manda o texto do e-mail e finaliza com o comando ao qual ele foi orientado para encerrar o e-mail. E aí, por fim, o receptor dá um OK. Bacana? Então esse é um passo a passo simples, e a gente vai aprendendo alguns comandos. O mail, que é o emissor, né, a origem, o RCPT, que é o destinatário, e o data, que é o dado, o conteúdo do e-mail em si. Comandos que nós temos no SMTP. Nós temos o hello para iniciar a comunicação, que o emissor que quer mandar o e-mail, ele se apresenta, né, as suas características também. E temos uma variação que é o hello. Então tem uma troca aí do E com H, que é o hello estendido. Então, ó, ele permite que o cliente se apresente e solicite o modo estendido.
já vi questões também perguntando sobre esse hello. Interessante saber também a diferença. Você tem um hello que é o padrão para se apresentar, para iniciar a comunicação, mas você tem um hello que te dá acesso a um modo estendido com mais funções e é diferenciado. Bacana? O RCPT, to, específico destinatário, como eu falei, o e-mail from, o remetente, o data, corpo do e-mail. E aí nós temos outros comandos, que é o RSET, né? Possivelmente ali de reset, que serve para abortar a operação, para resetar a operação. Temos o NUP, faz com que o receptor envie um OK, então você precisa de uma confirmação lá do destinatário, manda-se o comando NUP, e o quit para fechar o canal de comunicação com o servidor de e-mail. Então esses são alguns comandos básicos, importante você memorizá-los, e só que pelo nome a gente já consegue presumir a sua finalidade. Então é interessante você saber algumas dessas especificidades. Então esse hello pode gerar confusão também. Então é um ponto que você vai lembrar, pô, eu sei que no SMTP tem um protocolo lá chamado, um comando chamado hello. Então se você ver na prova futuramente, você possivelmente vai lembrar dessa diferença aí. Protocolo HTTP. Bem, o protocolo HTTP é amplamente utilizado por todo mundo. Para você que acessa a internet, você está usando o protocolo HTTP. Então, ele permite a troca de informações de hipermídia. Quando a gente acessa a internet, a gente utiliza o nosso navegador, que é um cliente que faz uma requisição com um servidor web HTTP, um servidor web, perdão, que vai, por meio do protocolo HTTP, atender a sua requisição. Então a gente fala, ó, eu quero a página tal, então manda-se uma requisição GET lá do HTTP para se obter um recurso. Não, eu quero fazer um cadastro. Então sistemas web também operam em cima disso. Você vai fazer um cadastro num site X. Então aquela página lá que foi apresentada para você, o que ela vai fazer com seus dados? Vai mandar um formulário por meio do protocolo HTTP, possivelmente vai mandar um GET ou um POST para o servidor que vai persistir os seus dados em nenhum banco de dados. E aí nós temos o GET, normalmente serve para você buscar recursos, mas também você pode utilizar para enviar informações para o servidor. Mas quando a gente vai fazer um cadastro, normalmente utiliza-se o POST, porque aí o conteúdo ali do cadastro, os dados do usuário, eles vão no corpo da mensagem, vão protegidos e eles precisam ser decodificados lá no destino. É diferente de quando você manda com GET. Quando você manda com GET, os dados vão na URL. Na URL a gente já visualiza as informações que você está mandando via formulário. Então não é indicado para dados sensíveis, ok? Sigilosos. Quando que se utiliza o GET, professor? Quando a gente vai fazer, quando a divulgação dessa informação não vai fazer diferença nenhuma. A gente vê muita utilização em pesquisas, né? Então vai fazer uma pesquisa no Google ou um outro sistema. Então lá na barra de endereço, lá na URL vai aparecer o comando que você pesquisou, o termo que você pesquisou, correto? É baseado no modelo cliente-servidor, como eu acabei de dizer. E aí, até onde eu vi, atualmente está na versão 3.0, o HTTP. Começou na 1.1, depois teve a 2.0 e nós temos a 3.0. Possivelmente já tem versões mais atuais também. O protocolo HTTP possui código de status. Ou seja, quando você manda uma requisição para um servidor, o navegador ele pode ali, o protocolo HTTP ele pode retornar através do navegador algumas mensagens, alguns códigos que que significam algum acontecimento específico. E aí normalmente são códigos com
3 números, mas o importante aqui pra gente é esse primeiro número, que ele vai dizer a categoria do código de status. Então, o primeiro aqui, nós temos o 1. Então, vai ser 100 e alguma coisa, né? Então, 1 deu 100, 101, 102. Mas o importante é 1. Quando começa com 1, a gente sabe que é apenas um código de status informacional, apenas a título de informação. Então, ó, a requisição foi recebida e está continuando o processamento. O processamento está rodando. Apenas a título de informação. Beleza? Então, 100 e alguma coisa. Mensagem que começa com 2. Sucesso. Então, ó, a ação ela foi recebida, né, com sucesso. Foi compreendida e aceita. Tá? Então, a requisição também, essa comunicação, ela tem que estar num padrão. Ela tem que ter os dados, as informações básicas para que possa continuar essa comunicação. Ou para que ela possa ser aceita. Então, por isso tem essa questão também de ser aceitada, de ser compreendida e ser aceita. Legal? Então, começou com 2, você sabe que sucesso. Começou com 3, a gente tem um redirecionamento. Entendeu? Outras ações precisam ser tomadas para que você consiga completar a requisição. Então, 3, houve um redirecionamento. Começou com 4, 400 e alguma coisa. É um erro no cliente. Então, que pode ser o quê? A requisição ela contém uma sintaxe que está ruim, que não está de acordo. Então, se a requisição for feita de forma incorreta, com sintaxe inapropriada, você tem um erro no cliente. Começou com 4. Começou com 5, erro no servidor. Então, o servidor, por algum motivo, ele falhou ao atender aquela requisição. Então, você tem esses 5 grupos de códigos de status. 1, informacional. 2, sucesso. 3, redirecionamento. 4, erro no cliente. 5, erro no servidor. E quem nunca recebeu uma mensagem, né? Quando você vai acessar uma página que ela está indisponível, você recebe lá um código indicando o erro, que aquele recurso não está disponível, que a requisição não foi, que excedeu o tempo para atender a requisição. E aí, se você quiser saber detalhadamente cada código, o que é o 501, o que é o 502, o 503, você vai lá no RFC e você vai ter tudo detalhado para você saber de fato cada um. Mas o que eu julgo mais importante é isso aqui. Se você souber o primeiro número, já vai conseguir possivelmente acertar as questões sobre esse tema. E os métodos que nós temos para fazer as solicitações no HTTP são os seguintes. Nós temos o GET para requisição de recursos, o READ, que é para fazer a leitura de metadados. Então, às vezes o cliente ele quer apenas obter uma informação acerca da data de acesso, alguma peculiaridade do sistema do servidor, do cliente. Então, é leitura relacionada a metadados, você utiliza o READ. O POST é para envio de recurso. Então, quer mandar o recurso, POST. PUT para atualização. O delete para excluir, para deletar um recurso. E aí nós temos o trace, que permite o rastreio do pedido, a rota que ele tomou. O options, onde o cliente consegue descobrir quais são os métodos HTTP aceitos pelo servidor. Options. Connect é para uso associado a proxy, de modo que a gente consiga aí formar um túnel de comunicação por meio da SSL ou do TLS. Certo? Então, esses são os métodos que nós temos. Então, os principais, mais comuns que a gente vê por aí,
inclusive são métodos que estão relacionados ao web service, e aí a gente tem aula sobre isso também. Eles operam em cima desses métodos HTTP, os web service. Então você tem o GET para buscar recurso, o POST para enviar, para cadastrar, o PUT para atualizar e o DELETE para deletar. Tá certo? Lembre disso. Diferença de GET e POST. O GET, os dois podem ser utilizados para enviar dados, né, num cadastro, por exemplo. Mas o GET, a informação vai na URL, exposta para todo mundo ver. Se você colocar seu CPF, sua senha lá, todo mundo vai ver na URL. Ali no computador, né? Vai estar visível ali no seu computador, né? Todo mundo que está visualizando a tela. E, é claro, se tiver também alguém fazendo a intercepção da comunicação, a interceptação da comunicação, ela vai conseguir também fazer essa leitura de formas clara. E o post o conteúdo ele vai no corpo da mensagem. E aí ele precisa ser decodificado lá no destino. Então, a forma de mandar cadastro mais apropriada é por meio do post. Dado sensível, post. HTTPS. HTTPS é um HTTP com a camada de segurança, implementada por meio do TLS ou do SSL. Tá? Que são protocolos também da camada de aplicação, que por meio de chave assimétrica, de certificado digital, vai prover a criptografia do canal de comunicação, de modo que se cria aí um túnel de comunicação criptografado, protegido, e também a autenticação do servidor e do cliente, de modo que você tenha certeza da identidade, né, ali do servidor e do cliente, que de fato é para quem você está querendo mandar a mensagem. E a porta do HTTPS é a TCP/443. Como é que eu sei se está usando HTTPS ou não? Lá na URL você já tem um indicativo, que você vai ter lá o endereço começando com HTTPS. Tá certo? E como é que funciona HTTPS? Para que o HTTPS funcione, alguns critérios têm que ser atendidos. Então, o primeiro passo, tem que ocorrer a criação do certificado de chave pública. Então, você tem que ter um certificado de chave pública para o servidor web. O certificado deve ser assinado por autoridade certificadora confiável para que o navegador aceite a conexão. E a autoridade certifica que o proprietário do certificado é o operador do servidor web que o apresenta. Então é assim, os navegadores, né, os clientes, eles já possuem ali uma lista pré-instalada das autoridades de certificação. E aí quando você quer oferecer uma conexão segura ao seu site, você tem que proporcionar ali um certificado digital, certificado de chave pública, para que ocorra essa autenticação do servidor web, correto? E para isso você tem que ter o certificado digital. O site tem que ter o certificado digital, de modo que a autoridade certificadora possa atestar a segurança do site que se está tentando acessar. Vamos falar agora sobre o LDAP, que é um sistema de diretório distribuído. Significa ali Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de acesso a diretório leve. E o que é um diretório? É uma coleção de sistemas abertos cooperando para prover serviços de diretório, segundo ali o padrão X500, tá? Que trata ali que é um padrão desenvolvido pela ITU que traz uma série de sistemas de serviço de diretório, que especifica os padrões, né, da organização desses sistemas, como é que eles vão ser organizados. E normalmente a gente tem ali um sistema em árvore hierárquico
para, para a implementação de um sistema de diretório distribuído. O usuário acessa o diretório através de um cliente ou por meio do Directory User Agent, né, que é o DUI. E os clientes interagem com os servidores utilizando o protocolo de acesso ao diretório. A porta utilizada por esse protocolo é o TCP, a porta TCP 389, e a mensagem, obviamente, né, o protocolo, como eu falei lá no começo, estabelece um padrão de comunicação. Como é que vai se dar, como é que eles vão falar a mesma língua para que eles consigam ali realizar as ações para que ocorra a finalidade do protocolo. E as mensagens do LDAP, elas são descritas no formato ASN1, tá? Então ASN.1, que significa Abstract Syntax Notation 1. Então a gente vai ver aqui uma mensagem LDAP, que é essa aqui que vocês estão vendo na tela. Então essa sintaxe é a sintaxe definida pelo ASN1. E quais são as operações permitidas no LDAP? E aí já vi questões também abordando essas operações. Aqui a gente tem várias, vamos ver quais são. A gente tem o bind, que serve para autenticar e especificar a versão do protocolo LDAP. O search, que procura ou recupera entradas dos diretórios, fazer uma pesquisa, uma busca. O compare, que testa uma entrada se ela tem determinado valor como atributo. O add, que é para adicionar uma nova entrada. O delete, que é para apagar uma entrada. O modify, para modificar a entrada. Modify DN, que é para mover ou renomear uma entrada. O start TLS, que protege a conexão com o protocolo Transport Layer Security. O abaddon, que aborta uma requisição prévia. Nós temos o extend operation, que é uma operação genérica para definir outras operações, ou seja, operações estendidas. E o unbind, para fechar a conexão. Então, ó, lá em cima a gente tem um bind, que é para autenticar, para abrir a comunicação. E nós temos um unbind, que é para fechar a conexão. Tá? Então, lembre principalmente desses principais, né? Para adicionar recurso add, para deletar delete, modify, o abandon, eu acho que eu já vi questão cobrando ele também, então aborta uma requisição prévia. Então aí é mais decoreba mesmo e tentar relacionar o nome com a sua finalidade, que a maioria, se você entende aí o básico de inglês, você já vai conseguir presumir muita coisa. Quanto ao sistema de arquivos distribuídos, nós temos aqui, vamos falar de dois. Começar falando aqui sobre o Network File System, que é o NFS, sistema de arquivo distribuído que permite compartilhar arquivos e diretórios entre computadores em redes. Permite o acesso remoto transparente a arquivos através de um modelo cliente-servidor. Num sistema como esse, distribuído de arquivos, quando eu vou acessar o meu terminal lá de trabalho, coloco meu usuário, minha senha, que, diga-se de passagem, é um recurso que a gente consegue também, uma função, depois que você implanta um sistema desse, que é você ter um login único, né? Então, eu cheguei num terminal novo, coloco meu usuário, minha senha, o sistema de arquivo distribuído, ele já vai montar para mim, para o meu usuário, ali as unidades de diretório que eu tenho, às quais eu tenho acesso. Então, por isso que falo que o acesso aqui, ele ocorre também de forma transparente aos arquivos. Porque você vai acessar os seus arquivos, mas você não sabe, esses arquivos eles não estão necessariamente no computador que você está. Na verdade, eles não estão normalmente, né? Então, eles vão estar num servidor que vai montar para você os dados seus segundo as configurações que foram estipuladas. Então, você vai ter acesso aos diretórios X e Y. Beleza? Então, para o usuário é transparente. Ele não sabe onde é que aquele dado está. E ele não precisa saber.
Eu só sei que eu tenho acesso a uma pasta do departamento de TI, desenvolvimento, jurídico, contabilidade, e eu não preciso saber onde é que aquele arquivo está fisicamente, né, necessariamente. Então, tem um setor competente para tratar da segurança desses dados, da redundância e tudo mais. Então, para o usuário, o acesso é transparente, tá? E como eu falei, possibilita o acesso ao diretório de trabalho via NFS, que é importado automaticamente. Então, aquela pasta ela é criada ali para você. A partir do momento que você faz o login, você já tem acesso a ela, independente do terminal que você esteja. A porta padrão é a 111 e as questões de concurso, elas gostam de cobrar isso aqui, né? O sistema, qual que é o sistema para o qual o NFS foi projetado? Sistemas Unix-like, tá bom? NFS Unix. Aí quando a gente fala do SMB, do Samba, aí a gente tem os sistemas Windows. E aí, para funcionar o NFS, a gente precisa de algumas daemons, né, que são ali processos que funcionam em background. Então nós temos o NFSD, que serve para atender as requisições dos clientes do protocolo. Nós temos o MountD, que é uma daemon de montagem que executa solicitações que o NFSD lhe passa, tá? Então você tem a primeira, NFSD, para atender as requisições dos clientes, MountD para montar os diretórios, as estruturas, e o Port Map, que é para indicar qual porta o servidor está utilizando. A gente tem a porta padrão 111, mas pode ser configurada também portas alternativas. E aí nós temos um equivalente a esse sistema, só que para Windows. Aí a gente tem o SMB, que é o Serve Message Block. Serve Message Block, que é uma versão do Common Internet File System, conhecido como CIFS. E aí você vai ver a terminologia em muitas questões dos dois juntos. SMB/CIFS, que também permite acesso a um sistema de arquivos compartilhado distribuído, além de impressoras, dispositivos de rede, e fornece a comunicação interprocesso de forma autenticada. As portas utilizadas por esse protocolo são a TCP e o DP A445, tá? Porta 445, tanto TCP quanto o DP. Beleza, pessoal? Então essa foi uma aula básica aí para trazer para vocês os principais conceitos, uma noção básica geral sobre os protocolos da camada de aplicação. E a gente tentou aí aprofundar um pouco naqueles protocolos que foram lá especificados no concurso da Câmara dos Deputados. Possivelmente a gente vai ter ali questões mais avançadas, tá bom? Mas se cair uma questão de porta, você não pode errar. Aí é questão de decoreba. Pega, coloca, imprime ou escreve, mas deixa num local de fácil acesso para você estar sempre olhando e relembrando. Tá certo? Então, novamente, te convido aí para fazer parte dos nossos grupos lá no Telegram e no WhatsApp. Considere ser membro do canal para que vocês estejam aí contribuindo com o nosso trabalho e que a gente consiga estar sempre trazendo um conteúdo de qualidade para vocês e materiais para que vocês consigam alcançar a tão sonhada vaga em uma instituição pública. Lembrando que os PDFs das novas aulas, elas vão estar disponíveis apenas para os membros do canal, os quais tem também um grupo lá no Telegram aberto para que vocês consigam trocar informações e experiências. Valeu, grande abraço, bons estudos. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe. Deus abençoe, grande abraço, até mais.